o que na verdade somos. Olá pessoal, hoje eu quero falar para você que está no corpo de Cristo, assim como eu estou no corpo de Cristo também. O que eu vou falar aqui vai servir para você e para mim também, porque nós somos aqueles a quem o Senhor Jesus comprou. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós temos que saber quem nós somos. Então, para sabermos de verdade, de fato, quem somos, devemos olhar para nós mesmos, devemos nos autoanalisar para ver quem somos. Porque no mundo em que vivemos, não podemos fazer parte do sistema do mundo. Não podemos ter nenhuma ligação física ou espiritual com o sistema do mundo que aí está. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós não podemos fazer parte do sistema do mundo. Nós já fomos desarraigados deste mundo perverso. Por isso, não podemos participar, ser cúmplices, ser coniventes. Não podemos fazer nada que exista nesse mundo. Porque tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus. Então não podemos fazer nada que proceda do mundo. Temos que fazer tudo que procede de Deus. Essa é a verdade. É isso que nós devemos entender. Então, o que na verdade somos hoje? Será que somos motivos de piada nos programas humorísticos? Será que somos chamados de evangélicos? Será que somos pessoas que são conhecidas por não fumar ou não beber? Apenas isso? Será, o que na verdade somos diante desse mundo onde a maioria das pessoas são incrédulas, são religiosas, são pessoas pervertidas, são pessoas que praticam a inversão dos valores, são pessoas que são mais amigas dos prazeres do que de Deus, não querem saber do Senhor Jesus, renegam o Senhor Jesus, odeiam o Senhor Jesus. Então, diante dessas pessoas, quem na verdade nós somos? Será que quando elas olham para nós, o que elas veem que possa, de alguma forma, fazer elas pensarem em nosso procedimento? Será que o nosso procedimento influencia elas ao ponto delas quererem nos imitar porque nós imitamos a Cristo? Como Paulo mesmo falou, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Será que somos isso hoje? Será que somos imitadores de Cristo mesmo, de fato e verdade? A ponto de podermos dizer para as pessoas nos imitarem porque nós estamos imitando a Cristo? Essa é uma questão que tem que ser respondida, tem que ser analisada, para chegar a uma conclusão lógica, para sabermos quem de fato somos. Então, a falta de não sabermos quem nós somos pode, de certa forma, estar nos prejudicando. E isso é um erro. É um erro espiritual gravíssimo, que nós não podemos cometer mais em tempo algum. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu espero que sirva para a edificação do corpo de Cristo nesse sentido, para que as pessoas entendam quem são, de fato e de verdade, em Cristo Jesus, para poderem agir em conformidade com o Senhor Jesus, para que assim possam fazer tudo para o inteiro agrado dele, sendo irrepreensíveis, sendo pessoas exemplares, sendo pessoas sem mácula e sem dolo algum, de forma que ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito, porque não damos lugar ou ocasião alguma para ninguém dizer tal coisa. É preciso entender isso. É preciso
entender isso para que assim sejamos aquilo que devemos ser diante desse mundo que jaz no maligno. Então, eu vou ler aqui uma música que foi composta há alguns anos atrás, que se chama O que na Verdade Somos. E essa é uma música bem interessante, porque vai falar sobre essa questão. E a primeira estrofe, digamos assim, dessa música aqui, existem 3 perguntas nessa primeira estrofe. Então, a primeira pergunta é assim, ó, a letra começa assim: Não há mais segredos para esconder. Não há mais segredos para esconder. Por que complicar a verdade? Nós que estamos em Cristo não podemos ter nada para esconder, em tempo algum. Por que complicar a verdade? Essa é a primeira questão. Por que complicar a verdade? Estamos complicando a verdade há muito tempo. Essa é a realidade. Principalmente os pastores, bispos e apóstolos, pessoal. Eles complicam a verdade, porque eles deturpam a verdade. Transformam a verdade em mentira e ensinam essa mentira. Aí a igreja se complica, porque recebe essa mentira e tolera isso de boamente, participa e diz amém, diz glória a Deus, aceita numa boa, sem questionar nada, só porque partiu da boca de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Por que complicar a verdade? A verdade é simples, genuína e pura. Não tem como complicar uma verdade. Se alguém está complicando a verdade hoje deliberadamente, essa pessoa está errando. E esse erro de complicar a verdade está induzindo muitas pessoas ao erro. Essa é a grande questão. Esse é o grande erro, que infelizmente está acontecendo por aí. Por exemplo, a igreja se deixou envolver e se enredar pelos templos construídos por mãos humanas. Entram dentro deles e participam do que é feito ali. Coisa que a verdade não dá não dá respaldo a esse tipo de coisa. A verdade que está escrita não contribui para que possamos agir dessa forma. É aí que se complica a verdade. Esse é o grande erro. Aí ele diz aqui, ó: que adianta apontar o caminho e seguir outra direção? Então, não adianta nada apontarmos o caminho, dizendo que é o caminho certo, dizendo que é o caminho perfeito, dizendo que é o único caminho, se nós mesmos andando em outra direção, na direção contrária. Andamos na contramão daquele caminho a que indicamos. Pelas nossas próprias práticas erradas, fazemos isso. Isso pode acontecer? Não. Por isso é preciso se purificar dos erros primeiro, para não cometermos esses erros. Para apontarmos o caminho e seguirmos pelo caminho que apontamos. E não fazemos o contrário daquilo que mostramos quando indicamos o caminho. Então, é preciso ter coerência. Não pode existir hipocrisia, nem mentira alguma de nossa parte. Não podemos deixar a nossa consciência ser cauterizada por esse tipo de coisa. É preciso mudar isso sim, para que saibamos quem na verdade nós somos. E a última pergunta aqui dessa primeira estrofe diz assim, ó: quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que realmente somos? Pessoal, o mundo está de olho em você e em mim. Essa é a verdade. Mas quando eles quando eles nos olham, será que eles conseguem enxergar quem realmente nós somos? Ou será que eles nos veem de uma forma diferente, de uma forma errada? Eles têm uma impressão errada a nosso respeito, com razão, porque muitas das vezes nós damos os motivos e as razões para eles nos olharem dessa forma. Aí é que está o grande erro. Então, os escândalos
que existem por aí nas denominações, a questão do dízimo de dinheiro, a questão de adultério e várias outras coisas que as pessoas olham para isso. Essa é a realidade. E quando eles falam mal de nós por causa desses motivos, nós é que damos os motivos para eles falarem isso, com razão. Então, nós ficamos envergonhados. Nós ficamos envergonhados pelo nosso próprio mau procedimento ou mau testemunho diante dessas pessoas, que nos criticam com razão por causa disso, porque nós não deveríamos fazer isso em tempo algum. Nós não deveríamos praticar essas coisas erradas em tempo algum. Mas se isso acontece, então, aquilo que eles falam contra nós é algo do qual nós mesmos praticamos diante deles, diante da opinião pública. A igreja hoje, infelizmente, está sendo mal vista dessa forma. O nome do Senhor Jesus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, diz a Escritura. Dá para se ver aí, dá para se notar isso aí. Então, ele fala aqui, quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que realmente somos? Aí ele continua dizendo aqui, em outra estrofe. Para falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão. Chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Senão ninguém vai me ouvir, senão ninguém vai me ouvir. Então, pessoal, para falarmos do amor, temos que aprender a repartir o pão. Temos que repartir o pão. Isso foi algo que o Senhor Jesus ensinou na ceia. O repartir do pão, o repartir do vinho. Cada pessoa repartia o que tinha. Muitos, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, vendiam as suas propriedades e com o dinheiro eles repartiam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles partiam pão de casa em casa. É assim que devemos fazer. Repartir o pão vivo que desceu do céu. Repartir o Senhor Jesus com as pessoas. As pessoas precisam de Jesus, precisam desse pão. É o único pão vivo que pode saciar a fome dessas pessoas. Temos que repartir a água viva também, que é o próprio Senhor Jesus. Porque é a única água que pode saciar definitivamente a vida dessas pessoas. Então temos que aprender a repartir. Mas será que o mundo hoje está vendo que nós estamos partindo ou repartindo com eles o pão, a água, enfim, tudo que for necessário para suprir as necessidades físicas e principalmente as espirituais com eles? Essa é uma questão a se pensar para sabermos quem somos na verdade. Aí diz aqui, se a verdade é tão simples, onde erramos? Como é que alguém pode errar em algo tão simples? Por exemplo, 2 mais 2. A resposta simples dessa soma é 4. Sempre vai ser 4. Então ele diz aqui, se a verdade é tão simples, onde erramos? Não tem como errar em algo tão simples, pessoal. A verdade é algo tão simples. Como é que a gente pode errar numa coisa dessas? Tem cabimento alguém errar numa coisa dessas? Não, não tem. Não tem mesmo. É isso que precisamos entender. Se a verdade é tão simples, onde erramos? Ou o que deixamos de fazer? O que estamos deixando de fazer? Será que estamos deixando de cumprir o novo mandamento do Senhor Jesus? Será que estamos deixando de sermos ministros do Evangelho ou ministros da Nova Aliança também? Será que estamos errando em dar o nosso testemunho fiel e verdadeiro, sincero? Onde é que estamos errando?
É isso que precisamos enxergar hoje. Ou o que deixamos de fazer. Se não há mais segredos, por que complicamos? Por que complicamos algo que não tem mais segredo? Por que complicamos? Qual o motivo pelo qual complicamos as coisas? Será que é por causa de doutrinas erradas? Será que é por causa de questão financeira? Será que é por causa de outro Jesus, outro evangelho ou espírito diferente? É preciso ver onde é que estamos errando. Se não há mais segredos, por que complicamos? Poucos entendem a verdade. Poucos entendem a verdade, porque nós mesmos complicamos a verdade. Eles não entendem a verdade simples, porque nós complicamos algo simples. Esse é o grande erro que, infelizmente, hoje está acontecendo. Então, é preciso mudar sim. Para fazer a diferença, não basta ser diferente. De que modo eu mudo a história? Com discurso ou com ação? Então, para fazer a diferença, não basta ser diferente. É muito mais superior a isso. De que modo eu mudo a história? Com discurso ou com ação? Com palavras vamos mudar a história? Vamos mudar a vida das pessoas? Vamos mudar a nós mesmos? Vamos mudar a igreja de modo geral? Só com palavras? Não, é preciso ação efetiva. Nós não podemos ser locutores e espectadores, temos que intervir, temos que participar, temos que fazer algo com a nossa própria ação efetiva. Então, a nossa ação efetiva tem que dar um resultado eficaz. Resultado que tem que ser feito pelas nossas obras. Porque o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Não adianta ter retórica preparada, não adianta ter lábia, é preciso ação efetiva. Colocar a mão no arado, participar mesmo, construir, edificar. É isso que tem que acontecer. Para falar do amor, tenho que aprender... Não, já li essa parte aqui. Né? Vou ler aqui não. Para falar do amor, tenho que aprender a repartir o pão, chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam. Ninguém vai me ouvir sem amor. Ninguém vai ouvir você sem amor. Você não será nada sem amor. Todas as suas atitudes têm que partir do amor. O seu modo de pensar, de falar e de agir tem que ser fundamentado no amor. Ninguém vai te ouvir sem amor. Ninguém mesmo. Em tempo algum. Então, é preciso que o amor esteja constante em nossas vidas, sem hipocrisia alguma. O amor fraternal tem que ser constante. O novo mandamento é amor. O próprio Senhor Jesus falou isso claramente. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Então, pessoal, se o mundo ainda é mau, se o mundo ainda está escravizado, se no mundo ainda acontecem muitos crimes, violências, tráfico de drogas, coisas inconvenientes, coisas erradas, vários males diferentes por aí acontecendo, se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho, o culpado é você, o culpado sou eu. Por quê? Complicamos a verdade. Não sabemos quem nós somos mais. Perdemos a nossa identidade. Nos deixamos levar por coisas terrenas. Se envolvemos em negócios desta vida. Ficamos amando ao mundo e as coisas que nele estão. Participamos dessas coisas. Como se fossem normais. Esse é o grande erro que, infelizmente,
está nos impedindo de sabermos quem nós somos de verdade. Isso é um mal que tem que ser cortado definitivamente pela raiz. O que na verdade somos, o que você vê quando me vê, para que serve a luz que não acende, não ilumina a escuridão. Então, para que serve a luz que não acende, que não brilha? A luz não pode ficar embaixo de uma cama, escondida. Não, ela não serve para nada se ficar embaixo de uma cama. Ela tem que ficar num lugar alto para iluminar. Essa é a nossa posição. Nós temos que ser as luzes que iluminam o mundo. Então, é isso que nós devemos entender. Nós devemos entender isso hoje. Porque quando entendemos isso, vamos chegar a saber quem nós somos de fato e de verdade. Diante do mundo que jaz no maligno hoje em dia. Então, essa letra aqui, ela fala muito bem claro a respeito disso, tentando, de alguma forma, nos abrir os olhos, nos fazer acordar, nos fazer retornar à sensatez, para se purificar dos erros que nos levaram a não sabermos quem somos de fato. O que na verdade hoje somos, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas estão na condição de não saberem quem estão hoje em dia. E, sem saber isso, ela não sabe o fundamental. Ela não sabe o essencial. Aí ela está longe da verdade. Será que essa é a nossa condição hoje? Estamos longe da verdade a ponto de não sabermos quem somos? É uma questão a se pensar. Então, essa letra aqui traz questões importantes a serem pensadas. É preciso meditar nisso, é preciso achar uma resposta eficaz para que essa resposta possa causar uma mudança de atitude da sua parte e da minha parte. Porque o corpo de Cristo tem que saber quem é, qual a sua missão, qual o seu propósito, qual o seu objetivo nesse mundo. O corpo de Cristo não pode ser um passatempo, uma brincadeira, um passeio. Não estamos aqui para passear, para enfeitar o mundo. Não. Não estamos aqui para sermos chacota, motivo de piadas para o mundo, não. Então, se hoje está acontecendo esse fato de nós sabemos quem somos, de nós sabemos quem na verdade nós somos, então os erros estão prejudicando. Nós complicamos algo simples. Nós perdemos a noção exata de quem somos. Então é preciso rever tudo de novo, voltar talvez até do zero, para iniciar uma vida em Cristo, sabendo quem nós somos, diante do mundo. Essa é a realidade. Para que quando eles possam nos olhar, eles possam ver, de fato e verdade, a imagem real do Senhor Jesus. O nosso exemplo. A nossa vida exemplar é o próprio Cristo Jesus sendo visto pelas pessoas em nossas vidas, através do nosso modo de pensar, de falar e de agir. Então, o nosso corpo, alma e espírito tem que ter toda a plenitude de Cristo Jesus. E isso tem que ser mostrado de forma evidente para as pessoas, sem impedimento algum. Nada pode estar complicando isso. Então, é algo simples demais entender isso. E essa letra aqui fala bem claramente sobre isso. Então eu espero que agora nós possamos nos edificar em Cristo. Nós possamos entender quem nós somos, para que a nossa imagem seja vista
pelas pessoas, para que assim elas possam ver que existe algo muito importante sobremaneira em nossas vidas, que é Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas pessoas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.